Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Gente do céu, como diz um amigo meu, a melhor coisa da vida são os amigos dos amigos, porque eles já vêm todinho triado, assim, já vem tudo mastigado, chega para mim aqui, fica fácil a minha vida. O assunto hoje aqui com o Daniel Bachner. O Daniel Bachner é um craque, vocês vão ver, um homem que nasceu em Israel, foi criado no Brasil, estudou nos Estados Unidos, estudou na França. O homem é uma sumidade. Ele foi indicado aqui pelo Antônio Carlos Mota Guimarães. Eu quero agradecer ao Antônio Carlos. O Antônio Carlos, que é um homem, vocês já viram lá, foi presidente da Singenta, mas ele contou toda a história dele aqui para nós. É um homem de finanças. E o Daniel, também um homem de finanças, também um homem de sucesso, foi CFO da Singenta, tem uma iniciativa extraordinária chamada Instaragro, que vocês vão conhecer daqui a pouco, mas, como eu sempre digo, a primeira coisa aqui é o seguinte: ninguém nasce com esse sucesso todo mundo tem uma bonita história para contar. Ô, Daniel, super obrigado pela sua presença aqui, pela sua disposição de conversar com a gente. Muito obrigado mesmo, e a bola está com você. Obrigado, Carlão. Acho que é um prazer enorme estar falando contigo e falando com com toda a tua audiência. Eu vou aproveitar essa oportunidade para contar um pouquinho aí da minha história, um pouquinho dessa minha jornada, e tentar explicar um pouquinho as coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira e que realmente acabaram me ajudando aí na minha escalada profissional, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou fazer um parênteses aqui, viu, Daniel? Que eu esqueci de falar. O Daniel tem um... vocês sabem, vocês me conhecem, vocês acompanham minha jornada aí nos últimos 3 anos, de 160 quilos para 80. Então, o Daniel, além de tudo, ele é um esportista, um cara que corre maratona. Então é o seguinte, Daniel, vamos começar falando o seguinte: eu já dei uma pista de tudo que você já fez na sua carreira aí, mas antes de dar essa pista, eu queria que você falasse aquilo que é gostoso de ouvir, que eu sempre preservo muito e adoro minhas raízes, adoro falar que nasci aqui no bairro dos Mirandas, aqui, adoro falar que meu pai mora até hoje na mesma casa que eu nasci. Eu queria que você começasse por aí. Me fala um pouquinho da sua infância, de onde você nasceu, como é que era a sua família? Fala aí. Legal. Bom, eu basicamente eu venho de uma família bastante simples, bastante humilde. É uma família de imigrantes, né? Então, o meu avô veio de Portugal, a minha avó veio da Lituânia. Os dois se conheceram num navio quando estavam vindo para o Brasil, se casaram aqui e foram viver em Paraguaçu Paulista, onde nasceu a minha mãe e tudo mais. Já do lado do meu pai, a coisa era um pouco mais complicada. Meu pai vem da Polônia. Ele vivia numa cidade chamada Katowice, em Polônia, nasceu em Katowice. Meu avô era dentista, era um cara muito bem de vida lá na Polônia. Minha avó era alemã. E eles se casaram e tudo mais. A família toda estava constituída na Polônia, até que, né, começou todo aquele grande problema, que foi o problema dos nazistas e tudo mais. Como uma família de judeus, eles acabaram sendo aí colocados dentro de um trem, acabaram estavam indo para um campo de concentração. No meio do caminho lá tiveram um problema que os russos atacaram os alemães, mataram os alemães, pegaram os judeus, e aí eles não sabiam o que fazer com os judeus. E acabaram levando toda a família do meu pai, levaram eles para um campo de concentração na Sibéria. Eles ficaram lá durante 3 anos nesse campo de concentração, e quando voltaram, já havia virado... Polônia já era um país comunista, já não tinham mais bens nenhum, não tinham absolutamente nada, então tiveram que imigrar. Então saíram de lá, foram para a França, da França vieram para o Uruguai. O Uruguai era o único país que estava recebendo os refugiados naquela época, e começaram uma vida nova todinha lá no Uruguai, né? Até hoje ainda tenho alguns parentes que vivem lá no Uruguai, né? Depois disso, meu pai foi o único que se desgarrou. Ele veio para o Brasil, né? Veio para cá, começou a trabalhar aqui no Brasil e tudo mais. E aqui acabou conhecendo minha mãe, casou, namorou, noivou e casou em 3 meses e pronto, né? Era bem rápida as decisões lá no passado, né? Eu tive uma irmã mais velha que nasceu aqui no Brasil, nasceu em São Paulo,
E aí, quando criaram o Estado de Israel, o meu pai resolveu ir conhecer e ter essa experiência em Israel. E foi para lá, foi trabalhar num kibbutz em Israel, né? E chegou lá, nasceu eu e a minha irmã gêmea, nós dois nascemos lá em Israel, numa cidadezinha chamada Afula. Diz que quem nasce em Afula deve ser afuleiro lá, não sei. Eu nasci em Afula, e é uma cidadezinha bem próxima de Nazaré, ali, bem próxima mesmo, né? Sim, sim. E vivemos lá até os 3 anos de idade, quando meu pai resolveu voltar para o Brasil, né? E aí começaram os problemas, porque meu pai trabalhava num kibbutz, e você sabe que no kibbutz é uma comunidade que não tem dinheiro, né? Eles não usam dinheiro, né? Então ele voltou praticamente com uma mão na frente e outra atrás, e falou: vamos começar a vida de novo aqui, né? Então a minha vida sempre foi uma vida bem simples, bem humilde e tudo mais. Graças a Deus meu pai deu uma ótima educação para a gente, né? O meu avô que morava na Polônia, né? Que morava, desculpa, no Uruguai, era um avô muito legal, só que ele falava tanto ídis, falava o alemão, falava o hebraico, falava o polonês, falava o russo, só que não falava nada nem de português e nem de espanhol. Então, era muito engraçado, porque eu era molequinho ainda e conversava com meu avô, ele falava comigo em alemão, eu respondia em português, e a minha tia até hoje não entende como é que a gente conseguia se conversar, entendeu? Mas era isso que acontecia, né? Eu dei uma pista aqui no começo, deixa eu te interromper um minutinho aqui, falando que você estudou em vários lugares, né? Como você me contou aí, você teve você acabou de falar, uma formação também que a sua família te proporcionou, muito interessante. E eu queria aproveitar, já que você estudou em um monte de lugar, eu queria saber dessa sua convivência com seu avô. Me parece que você tem um aprendizado para a vida, né? Talvez seja um aprendizado que você não encontraria ou não encontrou em nenhuma outra escola que você possa ter estudado, né? Isso mesmo, viu, Carlão? Eu tenho um orgulho muito grande do meu avô, porque quando eu completei 13 anos de idade, né, é quando o jovem judeu ele faz a bar mitzvah, e ele, para todos os efeitos, ele já é o homem, né? Então, ele já é maior de idade com 13 anos de idade. E eu estava justamente no Uruguai com o meu avô, e ele falou: olha, hoje à noite, né, nós vamos ter aqui uma conversa de homem para homem, né? Oh. E eu fiquei preocupado, né? Falei: puxa vida, bom, vamos lá, né? A minha tia ficou no meio intermediando, a minha tia traduzia as coisas e tudo mais, e ele me passou, na verdade, 3 dicas muito importantes, que eu achei muito legal, mas muito legal, e que me ajudaram na minha vida até hoje. A primeira, né, como um bom judeu, ele falou para mim, olha, não interessa quanto você ganha R$ 1, R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, R$ 10.000, não importa, né? O que você tem que viver é com 50% e tem que guardar os outros 50%. Moleque de 13 anos, primeira pergunta, falava: por quê? Né? Isso é muito simples. Você vai viver metade da sua vida trabalhando, e depois você vai ter que viver a outra metade. Então, você precisa guardar dinheiro para a outra metade, né? E aquilo fez tanto sentido na minha cabeça, falei: como é tão lógico o negócio, né? Que eu sempre vivi com 50% daquilo que eu ganhei na minha vida toda, né? Então, foi muito legal. E acho que essa dica é algo que eu passo para toda molecada aí que eu encontro, eu procuro passar, porque é algo muito bom e muito importante desde o início, desde que você realmente entenda e que você leve para frente, né? É muito legal. Até agora a gente está vendo aí, eu andei vendo aí na televisão outro dia que tem uma parceria aí da B3, da Bolsa de Valores, com o governo, para levar um pouco de educação financeira para as pessoas, porque realmente a gente entra na escola e sai da escola, a gente entra no primário e sai da faculdade sem ter nenhuma noção de educação financeira. E o seu avô, nessa primeira lição dele, eu acho que ele só isso já seria, vamos dizer, um curso completo, um curso de nível superior de educação financeira, né, Daniel? É isso aí, foi isso mesmo, né? E a segunda coisa muito legal que ele falou para mim foi o seguinte: ele falou, olha, você vai ter vários cargos, né, durante a sua carreira. Ele falou, então você vai assumir várias posições. Agora, lembra que todo cargo que você tiver é como se você usasse um macacão. Então, você vai estar usando aquele macacão todo dia para trabalhar, e atrás está escrito lá: você é mecânico, você é ferramenteiro, você é supervisor, você é isso. Agora, o mais importante é que quando você chega no final do dia, você vai tirar aquele macacão e você vai continuar sendo o Daniel. Então, não importa qual é o cargo que você utilize, você tem que
você tem que entender de que aquilo é temporário, de que aquilo é algo que não vai ser eterno para você, e você tem que realmente se acostumar com isso, né? É algo muito importante. Eu achei legal isso, porque realmente tem muita gente que sobe em cima do cargo e acha que o cargo é mais importante do que qualquer outra coisa. E não é, É né? Não é fantástico, assim, fantástico. né? E depois disso, ele me falou um negócio também muito importante. Ele falou, olha, e aí foi um pouco da experiência que ele passou na Polônia, né? Ele falou assim, Daniel, nunca trate ninguém nem melhor e nem pior do que você, nunca. Da mesma forma que não deixe ninguém tratar você nem melhor e nem pior. Todo mundo você tem que tratar por igual, não importa se o cara é um presidente, se o cara é um faxineiro, se o cara... Não importa, você tem que tratar todo mundo de igual para igual. Então foram 3 lições assim maravilhosas que vieram com 13 anos de idade e que eu carrego isso até hoje. Quer dizer, muito, muito importantes. É muito boa. Ô, Daniel, eu adorei, viu? Essa história é simplesmente maravilhosa. A gente não podia começar essa parte aqui dessa conversa de maneira tão mais criativa, tão mais assim, de uma educação, de uma simplicidade maravilhosa, né? Eu sempre falo, a simplicidade é a coisa mais maravilhosa que pode existir na vida, viu, Daniel? Uhum. Agora, Não, é Daniel, muito... 13 anos de idade, né? De 13, eu fico imaginando tudo que eu já falei aqui, mais ou menos as pistas que eu já dei. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que você saiu dessa conversa? Pelo jeito, você levou essa conversa muito a sério. E eu queria agora que você contasse um pouquinho o que houve aí depois dos 13 anos. Fala um pouquinho. Vai aí dos 13 até os 30 para ver o que aconteceu nesse período aí, viu? Ah, legal, legal. Não, acho que quem ajudou também foi meu pai, porque com 13 anos eu perguntei para ele, eu falei, pai, você não vai dar uma mesada para a gente? Né? E ele falou, vou, filho, vou. Escolhe a mesa aí que eu sento da sua cabeça. Mais ou menos isso. Então, ou seja, né, dos 13 anos de idade, ele falou, amigo, se vira porque a vida é assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Então, eu comecei realmente muito cedo, comecei trabalhando numa casa onde eu tirava pedido para fazer pedido de vendas, né, de materiais aí para polir mármore. Depois fui trabalhar numa floricultura, aí nessa floricultura eu fazia arranjos, cuidava de flores, etc., esse tipo de coisa. Depois fui trabalhar numa empresa que era um despachante aduaneiro, então comecei lá como office boy, fiz todo o trabalho do office boy, depois passei a trabalhar dentro do escritório preenchendo lá as declarações de importação, e depois eu fui para a alfândega para fazer aquelas liberações de mercadorias na alfândega e tudo mais. Foi uma experiência assim muito legal, isso foi até os 19 anos praticamente nisso. Aí eu fui tentar dar uma de vendedor, então fui trabalhar para vendendo tubos de aço, né? E trabalhei 6 meses vendendo tubos de aço, percebi que não era muito minha praia. E aí, depois disso, finalmente eu ingressei na carreira financeira e fui trabalhar na Tintas Coral, né? O antigo grupo Borg-Born lá. Comecei a trabalhar na área de custos, né? Era um auxiliar de custos, comecei a trabalhar e tudo. De lá eu fui para a TRW também, trabalhando na área financeira, aí como analista financeiro, esse tipo de coisa. E depois da TRW foi quando eu ingressei na antiga ICI, que depois virou Zeneca, depois virou Syngenta e tudo mais. Na ICI foi uma bela de uma escola, né? Eu passei por várias posições também lá em 8 anos e meio, praticamente. E aí aconteceu um negócio muito engraçado, né? Porque eu estava realmente seguindo uma carreira, na época eu já era plant controller, cuidava de todas as fábricas da ICI aqui no Brasil, da parte de custos, cuidava da parte de informática, da área fiscal e tudo. Quando, de repente, me disseram, olha, surgiu uma oportunidade para você ser um plant controller na Inglaterra. Poxa, que legal, tal. Eu cheguei a colocar uma pessoa no meu lugar, na época, uma pessoa muito, muito boa, que está tendo uma carreira fantástica no Brasil, é o Yuji Hamada, né? E coloquei ele na minha posição, estava tudo pronto para mim ir para a Inglaterra, quando, de repente, começou a separação entre a ICI e Zeneca. E aí veio uma proposta muito interessante. Você falou, olha, ao invés de você ir para a Inglaterra, você não quer ir para Cotia, né? Quer dizer, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Mas foi muito legal, porque eu fui para uma joint venture que tinha entre a ICI e o Laboratórios Wellcome, né? E essa empresa era 50-50 de cada uma. E é uma experiência incrível. Você trabalhar com 50%, 50-50, que nenhum deles é o seu chefe, e todos eles querem coisas diferentes, você imagina o que a gente não aprende
né, cuidando da área financeira para esses caras. É muito, muito, muito legal. Depois disso, a gente passou por muitas transformações. Então, aí veio, de repente, mudamos lá o Laboratórios Wellcome ICI para Laboratórios Wellcome Zeneca. Depois disso, a gente acabou, a Glaxo comprou a Wellcome lá atrás, a gente teve que fazer um spin-off do negócio. Depois, a Astra comprou a Zeneca, virou AstraZeneca, a gente fez o merger. Então, a gente foi passando por várias posições, né, por várias situações completamente diferentes, né? E aí foi justamente um período onde eu me tornei o CFO da AstraZeneca no passado e tive algumas experiências bem interessantes ali, principalmente com a fusão, né? A gente acabou perdendo o diretor industrial que trabalhava com a gente e eles simplesmente viraram e falaram: olha, Daniel, já que você trabalha com finanças, entende muito bem de processos e tudo mais, você pode cuidar da fábrica um pouquinho enquanto a gente contrata um novo profissional? Bom, foi 1 ano e meio, praticamente, eu cuidando tanto da área de finanças quanto da área industrial, né? Você só não estava cuidando, eu fico imaginando o seguinte, você estava cuidando de tudo, menos do Daniel, né? Eu acho que não Isso. sobrava tempo do Daniel, sobrava? Não sobrava muito, não. Não sobrava muito, não. E foi exatamente aí que eu tive um problema sério de saúde, quer dizer, fui fazer um check-up, né? E estou lá fazendo meu check-up, no meio do treino, o médico vira e fala assim: ó, para, que você vai ter um troço, entendeu? Né? Daí eu falei: puxa vida, e agora, né? Olha, volta aqui para pegar o seu resultado. Quando eu sentei na frente do médico, ele mostrou os gráficos assim para mim e falou: ó, você é um financeiro, né? Então, olha só como é que está o teu colesterol, olha como é que está isso, olha como é que está o triglicérides. Né? Bom, eu pesava 106 quilos, tinha apneia, colesterol alto, já estava com hipertensão. Eu estava literalmente no bico do corpo. Literalmente no bico do corpo. Foi nesse momento, então, que o médico virou para mim e me deu um susto. Né? Ele virou e falou: ó, Daniel, você tem 2 opções. Ou você muda o teu estilo de vida, ou você procura um advogado, porque médico não vai resolver o teu problema. Essa foi a palavra mágica. E aí foi justamente onde eu tive também a sorte de que na empresa, na AstraZeneca, a gente tinha contratado o Nuno Cobra para treinar os executivos da empresa, para eles ficarem em forma e coisas desse tipo. Então, eu fui treinar com o Nuno Cobra. E quando eu cheguei lá pela primeira vez, né, barrigudo, com aquele primeira vez usando um polar e tudo mais, eu parado, sentado num banco, eu tinha 120 batimentos cardíacos. Né, só para você ter uma ideia. O Nuno Cobra perguntava para um e falava: quantos batimentos você tem? Então, vai correr, faz isso. Quantos batimentos você tem? Faz aquilo. Para mim, ele falou: quantos batimentos você tem? Eu, 120. Pode sentar no banco e descansar. Essa foi a minha primeira aula. Né? Senta e descansa. Fiquei por aí. E aí foi muito legal, porque eu comecei realmente toda uma reeducação alimentar. Eu passei praticamente 8 meses só caminhando, né? E caminhava, tal, e era um dia sim, um dia não. E eu percebi que aquilo começou a enjoar, né? Aquilo começou a enjoar, porque só andava, aí comecei a trotar. E foi justamente quando um amigo voltou de Nova York, ele tinha voltado e tinha corrido a maratona de Nova York. E eu perguntei para ele: mas o que é a maratona de Nova York? Eu fui lá e corri 42 quilômetros. Falei: pô, isso é coisa de louco, isso é coisa de débil mental. Critiquei ele, né, o máximo que eu podia. Bom, moral da história, né? Eu, na hora, eu pensei e falei: pô, eu me conheço. Se eu não colocar uma meta, se eu não colocar um objetivo, não adianta, não vou conseguir recuperar. E aí virei para o Nuno e falei: Nuno, se eu treinar 1 ano, eu consigo fazer uma maratona? Ele falou: vai fazer, sim, vai fazer. E foi justamente quando, 1 ano depois, eu estava lá em Nova York fazendo a minha primeira maratona e corri os 42 quilômetros. E depois disso, tenho corrido, já foram mais de 17 entre maratonas e ultramaratonas aí que eu tenho corrido. Entendeu? Que espetáculo, viu, Daniel? Você é um exemplo, viu? Eu que estou também procuro inspirar pessoas aí. Eu saí de 160 quilos para 80 e estou muito feliz com isso. E, enfim, criei um canal. Depois eu vou deixar aqui na descrição. Aqui vai estar lá o nosso canal Recalculando. Para você que ainda não conhece, vai lá, dá uma olhada nos vídeos. São mais de 80 vídeos sobre o tema. Enfim, estou com esse bração aqui que vocês me acompanham também, sabe que eu desmaiei em cima da bike esses dias, estou meio de castigo aqui agora, mas tudo, a gente tira lição de tudo, né? É impressionante. Ô, Daniel, como é que o esporte tem a ver com
essa carreira executiva? Como é que aprendizado que você leva para a sua vida executiva dessa sua maratona de maratonas agora, né? Porque você é um corredor. Uma das coisas que eu sempre falo lá no canal Recalculando, que eu também aprendi, é que a gente deve se amar muito, né? Em primeiro lugar, a gente deve amar e fazer as coisas por nós, em primeiro lugar, e que ao fazer por nós, a gente está fazendo por todas as pessoas e por todas as empresas e por todos os clientes e por tudo aquilo que nos cerca, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua experiência nisso, porque eu acho que isso é muito bacana, e essa sua experiência levou, inclusive, vocês me acompanham, sabem que em janeiro eu vou fazer o Caminho da Fé, e o Daniel, ele não é só um homem de maratona, já foi lá no Caminho de Santiago. Fala um pouquinho disso para nós, Daniel. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que assim, eu comecei a correr as maratonas, né? E aí depois, o que eu percebi, né, correndo as maratonas? Que ela, primeiro, né, que a corrida me dava muito prazer. E isso é importante, né? Quer dizer, não adianta você ir lá correr e falar, pô, tá doendo, tá cansado, não gosto disso. Não, você tem que fazer uma coisa que realmente te dê prazer, sabe? Se é jogar tênis, se é jogar futebol, mas tem que te dar realmente prazer. Ele sempre me ajudou muito a organizar a minha cabeça. É quase que eu aproveito esse tempo para fazer uma terapia mental das coisas. Eu organizo a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Eu me organizo correndo e fazendo esse meu esporte, né? A minha esposa, graças a Deus, também é uma companheirona e também corre maratonas junto comigo. Então, era muito gostoso, porque a gente sempre correu juntos e coisas desse tipo, que é muito, muito legal, né? Eu, quando eu cheguei praticamente em 2013, né, eu ainda trabalhava como CFO ainda da AstraZeneca, eu era diretor de serviços de marketing nessa época, lá na AstraZeneca. Eu resolvi fazer um período sabático, né? Falei assim, olha, agora eu vou fazer um período sabático, vou descansar e tudo mais, tal, e vou aproveitar e vou curtir um pouquinho, não só fazer aquilo que eu gosto, mas também vou curtir meu pai. Curtiu 50% que seu avô tinha ensinado, falou assim, agora eu vou curtir os outros 50%, né? Foi mais ou menos isso, né? Foi isso. E aí foi muito, muito engraçado, porque assim, eu nunca vi um negócio desse, mas eu saí no final de setembro, comecei a treinar aí no Parque Ibirapuera, estava treinando para a maratona de Nova York, e eu tinha combinado com meu pai, eu fiz um convite para o meu pai, falei, pai, posso fazer uma proposta indecente para você? Ele falou, pode. Ele falou, vamos fazer o Caminho de Santiago? Ele falou, o que é isso? Nós vamos andar 700 quilômetros a pé, 800 quilômetros a pé. Ele olhou para mim com uma cara de louco e falou, não, vamos fazer, e pronto. E aí foi muito engraçado que eu comecei a treinar aqui um pouquinho junto com ele, mas assim, coisa de um mês treinando aqui, andando a pé, né? E no meio desse treino, eu estava no Parque Ibirapuera, me liga um headhunter, justamente me chamando para ir trabalhar na Syngenta, né? O Antônio Carlos, na época, ele era o CFO Brasil, e ele tinha sido promovido para CFO da América Latina, né? Você falou de headhunter, eu queria aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu amigo Jeffrey Abrams, que tanta gente boa já me indicou aqui para entrevistar, viu, Daniel? Conheço bem o Jeffrey, conheço muito bem o Jeffrey, né? E aí foi muito engraçado porque eu fiz a entrevista com o Antônio, com as pessoas aqui no Brasil, e eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei para eles, olha, gente, eu estou indo fazer o caminho primeiro eu vou correr Nova York, e depois eu vou fazer o caminho de Santiago com meu pai. Não, tudo bem, isso demora mesmo o processo, não tem problema, demora, tal. Tá bom. Fui para Nova York, corri a maratona de novo, acho que já era a terceira ou a quarta maratona, voltei para o Brasil, peguei meu pai, fomos para a França e começamos a fazer, então, o caminho de Santiago de Compostela. E lá você anda, né, o peregrino, né? Você anda com uma mochilinha pequena, com pouca coisa e aquela roupa de peregrino. Bom, no meio do caminho, né, me liga o pessoal da Syngenta e fala o seguinte, fala, olha, você vai ter que ir para a Suíça. Aí eu falei, gente, acho que vocês não estão entendendo, eu estou aqui com roupa de peregrino, com mochila, estou com meu pai. Não, você precisa ir para a Syngenta para fazer entrevista. Eu falei, tá bom, então vamos fazer a entrevista, né? Tive que parar numa loja com meu pai, colocar ele dentro de um hotel, aí nós compramos sapato, terno, gravata, cinto, tive que comprar toda a roupa nova, né? Deixei meu pai na Espanha, fui até a Suíça, fiz as entrevistas na Suíça que tinha que fazer, né? Eu já tinha andado 350 quilômetros sem nenhuma bolha no pé,
Uhum. Só que aí eu fui fazer entrevista, botei um sapatinho novo, fiquei com uma bolha no pé lá na Suíça, né? Imagina que legal que foi, né? Aí eu volto, né? Despacho todas as minhas coisas, pego meu pai e a gente continua fazendo o caminho. Quando a cena mais engraçada foi que a gente estava entrando na cidade de Lyon, ainda na Espanha, e de repente me ligam e era justamente o diretor de RH querendo fazer a proposta do serviço. Ele falou: vocês podem conversar? Eu falei: podemos, eu posso conversar. Literalmente, nós sentamos no chão, numa esquina, numa calçada, eu segurando o celular com a mão, a caneta com a outra, o meu pai segurando o caderninho e eu tomando nota do meu pacote de remuneração, o que seria, o que não seria e tudo mais, né? E aí negociando algumas coisas e tudo, né? Então foi muito legal. Aí continuei fazendo o caminho e fui fazendo o caminho, fui fazendo o caminho. Quando faltavam 100 quilômetros praticamente, a gente já tinha andado lá 650 quilômetros já, faltava 100 quilômetros para chegar em Santiago, né? Me liga justamente o pessoal da Singenta e fala assim: ó, Daniel, você está contratado, você começa no dia 6 de janeiro. Então, quer dizer, todo o meu período sabático foi um período de curtir uma maratona que eu gostava, fazer o caminho com meu pai, ser contratado para um novo emprego, e depois a gente ainda continuou o caminho a pé, chegamos em Santiago, e de Santiago a gente resolveu ir até Finisterre, que ficava mais 150 quilômetros para frente, e com isso a gente então cruzou a Espanha inteira a pé, saindo da França, chegando no Atlântico. Então isso foi um passeio maravilhoso, uma viagem com meu pai, que é algo que assim muita gente talvez gostaria de fazer e talvez nunca tiveram a oportunidade de fazer isso com o pai. Espetacular, espetacular, muito lindo isso. Agora, vamos... deixa eu te falar, nós estamos entrando. Na verdade, o programa já acabou, né? Para vocês que sabem aqui, mas eu sempre aqui no nosso canal, aqui no YouTube, a gente vai jogando ele para frente, com uma conversa deliciosa dessa aqui. Então, tá uma delícia essa conversa. E aí você trocou seu ano sabático, virou um ano... Eu fico imaginando, pelas contas que eu fiz aqui, deve ter dado uns 30, 40 dias, e você já voltou e acabou virando CFO da Singenta. Agora eu quero que você conte para mim essa etapa. Como é que você virou o Daniel Barter em vez do Daniel Bachner? E eu queria saber o seguinte: como é que foi esse período Singenta? E também já falar um pouquinho daquilo que você anda aprontando nos dias de hoje, que parece... E você está aprontando umas coisas que parece coisa de menino, né? Eu queria saber agora o que... Já começa pelo nome, Instaagro. Instaagro já parece coisa de Instagram, já parece coisa de adolescente aqui. Ô, Daniel, me fala aí desse período da Singenta e para a gente entrar nessa reta final da nossa prosa aqui, que está uma delícia. Legal, legal. Eu acho que na Singenta eu acabei entrando realmente na área de finanças, fiquei 9 meses como CFO Brasil. Aí o Antônio foi promovido como presidente da Singenta e eu fui para o lugar dele como CFO para a América Latina. Eu continuei durante algum tempo ali como CFO e a primeira coisa que a gente tinha que fazer dentro da Singenta era trazer inovação através da área financeira. E a gente criou muita coisa, muita coisa. A gente acabou criando lá as operações de barter na época, a gente começou a desenvolver muitas operações. E aí o pessoal brincava comigo, né? Eles me chamavam, ao invés de Daniel Bachner, eles me chamavam de Daniel Barter, né? E aí a gente acabou criando várias modalidades, a gente realmente conseguiu muito ganho de market share através de finanças e das operações de barter. E aí eu tinha excelentes profissionais lá na época, tinha o Davi Telly, tinha o Wagner Bonfim, o Marconi, o Dirceu Ferreira, que hoje está na Baia, eram todos profissionais assim de ponta, né, que ajudaram muito a gente a construir isso. A gente realmente montou muita coisa. Olha que interessante, você falou 4 nomes aí, 2 deles já tiveram aqui no Fala Carlão, que eu me lembro já. O Marconi e o Dirceu já tiveram aqui no Fala Carlão, viu? Esse Fala Carlão é uma maravilha, uma delícia aqui, viu, gente? A gente só tem conversa na prateleira de cima aqui. Mas daí de finanças parece que você virou o manda-chuva de cana lá. Como é que é essa história aí? Foi justamente o momento em que a Singenta mudou a estrutura, ao invés de ela trabalhar por segmento, por herbicida, inseticida, etc., a gente mudou para culturas. Então, a gente tinha aí um head global de cana, tinha um head global de soja, de milho e assim por diante.
E eu fiquei com 2 chapéus. Então, eu fiquei como um diretor global de cana-de-açúcar. Então, a gente era responsável por desenvolver todas as estratégias de cana, né, para o mundo inteiro, né, que era muito, muito legal, foi muito, muito bacana. E também tinha a função de ser o presidente da Syngenta para o setor de cana. Então, teve um período aqui no Brasil que a gente tinha 2 presidentes na Syngenta, um era o Laércio, que cuidava de grãos, e eu cuidava de cana-de-açúcar, os 2 presidentes que a gente tinha aqui no Brasil, né? E aí foi talvez uma das maiores experiências que eu tive, foi justamente trabalhar em cana, né? A gente investiu muito dinheiro num projeto que chamava Plane. A gente passou por vários perrengues aí para trazer realmente essa nova tecnologia. Uma hora não funcionou, tivemos problemas mecânicos e Esse tudo. é o negócio de semente de cana, não é? Isso, esse mesmo. Eu cheguei a entrevistar aqui no Fala Carlão, eu acho que é Amaral. Eu cheguei a entrevistar ele aqui sobre esse tema, viu? Isso mesmo. Então, o Leandro Amaral e o Alexandre Gobi trabalhavam comigo em cana-de-açúcar, né? E eles foram, assim, grandes pessoas que fizeram realmente uma grande transformação. A gente conseguiu sair aí praticamente do 7º lugar que a gente estava no ranking no mercado brasileiro, e chegamos aí no 2º, e depois, quando eu já saí, eles chegaram no 1º lugar em cana no Brasil, né? Foi assim, foi uma jornada fantástica, né? Uma jornada fantástica, tudo a sua vida aí que você contou para nós aqui, é muito legal dividir. E agora eu fico imaginando o seguinte: você chegou no ápice da sua carreira aí, com certeza, talvez chegou várias vezes ao ápice aí, em vários momentos diferentes, sempre se reinventando. Agora eu queria saber como é que se reinventa, saindo da presidência de uma companhia como a Syngenta, um negócio gigantesco, e de repente resolve. Como é que você resolveu virar um empreendedor, que hoje eu vou te chamar de empreendedor, e resolve vender todos esses produtos que todo mundo fala que é impossível vender de maneira sem estar presente, não sei o quê? Como é que você decide fazer vender tudo isso pelo Instagram, pela internet? Me conte aí me conte essa jornada. Eu acho que assim, acho que a grande descoberta foi justamente a gente trabalhando na Syngenta. A gente viu vários problemas que acontecem dentro da distribuição. Então, quando a gente olha hoje, o grande produtor é o cara que está sendo muito bem assistido, é o cara que todo mundo vai lá, bate na porta dele, vende, ele tem operações de barter, ele tem como se financiar, é um negócio muito bom. Agora, quando você olha ali o pequeno e o médio produtor, esse é realmente o cara que está abandonado. Então, normalmente, esse cara é um cara que ele é vítima de carga roubada, produto falsificado, os preços chegam muito mais altos lá na ponta, né? Porque você tem a indústria vendendo para o distribuidor vende para o redistribuidor vende lá para a lojinha, imagina o preço que chega lá na ponta, entendeu? Então, foi justamente olhando isso que a gente começou a desenvolver uma nova plataforma que se chama InstaAgro, né? É um e-commerce e marketplace para o agronegócio. A nossa missão é realmente transformar a InstaAgro numa Amazon do agronegócio, né? Só que a gente não está brigando com os grandes produtores, distribuidores, cooperativas. Essa não é a nossa briga, né? Nossa briga é justamente como é que a gente resolve o problema desse pequeno produtor. Então, a gente está se tornando cada vez mais especializado em entregar pequenos volumes na porta da fazenda do produtor. Então, quando você vai numa distribuição hoje, você pergunta daquela distribuição e fala assim: quantos clientes você tem? Eu tenho 3.000 clientes. Quando você vai ver mesmo, ele faz o resultado dele em cima de 500 caras. Porque o resto, o máximo, né? Porque o resto, assim, se o cara passar na porta dele e comprar um litrinho, ele vai atender. Mas se o cara não passar, ele não está nem aí com esse cara, né? E já o meu negócio é o contrário, é como é que eu atendo esse pequeno produtor. E esse pequeno produtor, ele entra lá no WhatsApp, ele vai lá no Facebook, ele vai no Instagram, ele entra ali no Google e ele procura. E a gente começou a desenvolver essa plataforma, né? A plataforma encontramos muitos problemas, né? Enquanto a gente queria pedir autorização para o Ministério Público, o Ministério Público estava correndo atrás daquela ação lá do Webcida, que tinha gente vendendo produto químico pela
pelo correio, pelo Mercado Livre, sem qualquer tipo de regulamentação e tudo mais. Então, a gente teve que investir muito dinheiro, muito esforço para criar uma plataforma muito segura, que tenha muito compliance, e que a gente só vende para produtor. Enfim, a gente teve que criar um monte de coisas até a gente trazer essa nova tecnologia. Assim, o que a gente mais espera hoje é dar acesso à tecnologia para esse pequeno produtor. Então, hoje a gente tem levado preços justos, a gente compra da indústria e vende diretamente para o produtor, essa é a nossa filosofia. A gente está tornando a nossa loja como se fosse o one-stop shop, quer dizer, o cara entra lá e ele encontra sementes, ele encontra produtos de irrigação, fertilizantes, biológicos, químicos, tem um monte de produtos lá que ele encontra, né, dentro da plataforma, e o cara começa a comprar, e tem rações para animais e coisas desse tipo. Então, o cara entra, compra na nossa plataforma, paga ali com cartão de crédito, paga com boleto e recebe na porta da fazenda dele. É assim que tem funcionado, né? E é super, super legal a gente ver. A gente hoje já tem um nível de recorrência, os clientes que entram e compram, mais de 40% das pessoas voltam e estão recomprando. E é muito interessante, porque a gente pega, por exemplo, pessoas que compram produtos biológicos, tem um índice de recorrência lá de 85%. Uau! Sementes, 80% de recorrência. Aí você vai lá para uma válvula, por exemplo, né, que é uma válvula que dura 15 anos, aí o nível de recorrência é 8%. Então, por isso, quando a gente olha a média, a gente fala que a média é uma média de 40%, mas a gente tem muita gente comprando, né, e se acostuma, quer dizer, o cara se acostuma realmente a entrar, escolher, selecionar o produto, comparar um produto com outro, né, e a gente está realmente fazendo isso, e o que a gente quer é melhorar a vida desse pequeno e médio produtor. Esse é o caminho que a gente está seguindo, né? Ô, Daniel, espetacular. Deixa eu te falar, só para explorar um pouquinho mais essa história aqui. Essa sua iniciativa aí da InstaAgro, né? Essa iniciativa é uma iniciativa exclusivamente sua? Você tem um fundo de investimento por trás? Porque imagino que você precisou investir muito, além de muito tempo, também muito dinheiro nisso, né? Porque você está falando que você fez um negócio tudo dentro dos conformes, né? E a gente sabe que tudo feito dentro dos conformes aqui no Brasil leva bastante tempo e se investe bastante dinheiro. Como é que foi essa história aí? Pensar nesse... E como é que foi levantar isso do chão? Nós tínhamos alguns investidores no passado que haviam colocado um pouco de dinheiro. Depois, nós trouxemos novos investidores participando, né? E agora, recentemente, a gente teve mais uma entrada de um grupo de investidores, né, colocando dinheiro. Então, até agora, a gente ainda está na fase do que eles chamam de seed investment, né, que é colocando pouco dinheiro. E, nesse momento, a gente está indo a mercado para trazer novos fundos de investimento, para eles entrarem, participarem do negócio, porque a gente está exatamente naquela fase de investimento para crescimento, né? E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa realmente de mais e mais recurso para a gente continuar crescendo. Maravilha. Gente, eu quero aproveitar aqui e mostrar para todos vocês, aqui mostrar para você também, a nossa plataforma Agro Revenda. A gente tem o site, a revista, o canal no YouTube, um monte de coisa aí. Essa aqui é a revista, daqui a pouco está saindo mais uma. Enfim, essa é a nossa plataforma Agro Revenda, a plataforma de conteúdo da distribuição agro. A distribuição que tudo está sendo mudado aí na história da distribuição. Para fechar essa nossa conversa, eu acho que acabou o InstaAgro, eu quero até aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da Agro Revenda, dizer, olha que assunto mais maneiro, olha que assunto interessantíssimo aqui, quando a gente está falando de distribuição, alguém que está aí vendendo pelo Instagram, vendendo pelo site. Ô, Daniel, a gente está vendo aí um mundaréu de fundos de investimento, enfim, a distribuição no Brasil, o nome está mudando tudo, né? Assim, pelo menos nessa parte que você desenhou tão bem para nós, aí na parte que atende os médios e grandes agricultores, né? Como é que você acha que vai ser a distribuição do futuro? E quando eu falo futuro, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma frase
que eu gosto sempre de falar que assim, o futuro foi ontem, o que vai vir amanhã eu nem sei mais o que é, entendeu? Como é que você está enxergando o dia de amanhã na distribuição? Eu acho que vai mudar bastante, né? Eu acho que vai mudar e vai mudar muito, né? Eu acho que aquele conceito que a gente tinha, né, de que alguém montou a sua distribuição e fala, eu trabalho desse jeito e o cliente tem que se adaptar à forma como eu trabalho, eu acho que isso está morrendo, né? Isso já foi. Né? Eu vejo, por exemplo, da forma como a Instaagro faz as suas vendas, não adianta aquilo que a Instaagro acha, né? A gente tem que olhar aquilo que o cliente acha. Então, a percepção do cliente é completamente diferente, como ele quer trabalhar, de que forma ele quer receber os produtos, né? E isso está mudando. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta hoje dentro da nossa plataforma, que o cara, quando tem alguma dúvida toda, ele aciona e ele faz uma videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, com o produtor, com nossos agrônomos que estão ali fazendo o atendimento. E isso ajuda o cara a mostrar o problema que ele tem. Olha, eu estou com esse problema aqui no morango, o que eu tenho que aplicar, etc. Todas essas coisas. E a gente começou a perceber assim a felicidade do produtor de dizer o seguinte, eu não quero mais aquele bando de gente entrando na minha casa, vendo o que eu tenho. Né? Eu quero assim, eu falo com vocês aqui pelo vídeo, eu compro pela internet, o carro me entrega ali na porta. Eu quero menos gente e quero mais efetividade e quero mais variedade, né? Então, isso está mudando, sabe? Eu acho que a distribuição vai ter que realmente repensar a forma como eles estão fazendo, mas não adianta você querer atacar todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu acho que cada um tem que selecionar o seu nicho, naquilo que ele é bom, e ele tem que focar em como ele melhora naquele nicho. Então, tem mercado para todo mundo. Vai ter a distribuição que vai ser bom lá para o grande, para o médio, para o pequeno. Né? O problema é não querer abraçar tudo ao mesmo tempo que você não abraça nada. Esse é o grande problema que eu vejo aí no futuro. Maravilha, gente. A gente podia ficar conversando horas e horas aqui com o Daniel, mas infelizmente, viu, Daniel, nós ultrapassamos aqui todos os limites, demos todos os descontos possíveis e imagináveis. Eu tenho certeza absoluta que você que está nos vendo aí através das redes sociais vai ver esse programa na íntegra, vai achar o máximo. Eu quero pedir para vocês ainda, se vocês não se inscreveram aqui no nosso canal, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, você vai fazer, como eu tenho certeza que o Daniel, o povo lá da Instagram, vão espalhar isso aí para o Brasil inteiro. Vai ou não vai, Daniel? Ou se vamos, não tenha dúvida. Maravilha. E para você que não gosta de ver minha cara, que não gosta de vir, tem gente que gosta de só ouvir, viu, Daniel? Na esteira e tal. Para esse público, a gente está em todas as principais plataformas de áudio do Brasil. Você encontra lá o podcast Radar Agro e dentro lá do Radar Agro você tem lá a playlist do Fala Carlão. Vai estar lá esta e tantas outras conversas ótimas que a gente tem tido aqui no mercado. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, olha, gente do céu. Ô, Daniel, você sabe que lá no Canal do Boi, ou aqui no Canal do Boi, a entrevista tem só 15 minutos. Pensa no trabalho que nós vamos dar para o pessoal da edição, hein? Vai ficar complicado, viu? Mas o povo tira de letra. O Cairo lá, a Fani, eles tiram de letra. Eu queria agradecer imensamente a nossa equipe também. A nossa equipe é top de linha. Muito obrigado a todos vocês. Se você está aqui da audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Daniel, super obrigado, meu querido. Obrigado a você, foi um prazer. Forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui!